É um jogador... Vitinho teve chance, não mostrou que era titular. Arrascaeta teve chance, eu acho até que ele tá disputando posição, mas ainda o Diego tá melhor do que ele, tá na frente dele. O Arão saiu, né, no começo. Exatamente. Agora voltou, porque deu consistência no meio campo, começou a jogar como sempre. O Rodrigo Caio se firmou. René também. René se firmou. É o campo mostra, às vezes, pro treinador. Não adianta o treinador falar, esse aqui é meu time. Não é seu time. E fechar os olhos, né? Não é seu time. Esse vai ser mudado porque o jogador muda o treinador. E quando o Flamengo estava montando o time no começo do ano, e eu acompanhei isso, muito falava, o Rodrigo Caio precisa de um cara experiente do lado. Tanto que o Flamengo foi atrás do Miranda, foi atrás do Dedé do Cruzeiro, e o Léo Duarte chegou e dominou. Ninguém mais fala hoje, nenhum torcedor, conversa com os meus amigos flamenguistas, ninguém fala assim, precisa de um zagueiro experiente. O Léo Duarte deu conta do recado, junto com o Rodrigo Caio. Casou bem, né? Casou bem a dupla, então é o acaso, né? Quer dizer, o acaso não, o trabalho e o tal do campo fala, lá como o Tite gosta de usar. Mas ele já vinha ano passado, né, fazendo boas partidas, o Léo Duarte. Mas havia dúvida em relação à experiência para uma Libertadores, né? Agora, Xará, você que tem feito cobertura dos bastidores do São Paulo de forma muito intensa, muito competente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O sucesso do Rodrigo Caio, se ele mantiver esse sucesso e voltasse, por exemplo, um jogador... Porque com o Tite contava com ele na seleção brasileira. Gosta muito dele. Se ele voltasse esse jogador de primeiro nível do futebol brasileiro, será que a gente não vai ter uma longa lista de atletas que saíram queimados do São Paulo e vingaram em outros clubes? Não está ficando demais? Mas desde... São Paulo não está queimando muito jogador, não? Mas desde Kaká, né? Kaká, o Muricy... É pela fase, né? Pela fase, né? A fase não é boa. Mas assim, não ganha título... O Rodrigo Caio, ele poderia jogar como titular absoluto hoje no São Paulo, faixa de capitão, não ia dar certo. Não tinha mais clima para ele jogar no São Paulo. Então, mas quantos jogadores bons a gente ouviu? Só não tinha mais ambiente, não tinha mais clima. Mas isso acontece Mas o São Paulo tem sido demais, cara. Casimiro é um o São Paulo não tem tido paciência com ninguém. É pela fase, né, Zé? Não ganha, não ganha. Eu sei, mas aí você não consegue ter um time, né? É verdade. Esse é o problema. O problema é a falta de planejamento, cara. Para mim é isso, porque qualquer derrota, qualquer momento ruim, tem que procurar alguém. Ou é o técnico ou é um jogador. Você não tem uma convicção que você está fazendo. Toda hora troca treinador, troca a maneira de jogar, aí o jogador confunde o jogador. Sabe, não tem uma coisa segura. Isso, não tem segurança. Não tem segurança. Eu até acho que foi uma boa grana no Rodrigo Caio, foi um bom negócio pro São Paulo, beleza. Mas assim, a quantidade de jogador que tem sido queimado do Morumbi e faz sucesso em outros clubes, eu acho que é pro São Paulo pensar isso aí, cara. E também o comando, né? Por exemplo, o Dorival Júnior contava com o Rodrigo Caio. Aí chegou o Aguirre, queria que ele jogasse de lateral direito. Foi muito mal num clássico e aí ele foi queimado pela torcida. Então, assim, é um pouco também do que o treinador pensa, do que o jogador pensa. E o Rodrigo Caio foi um cara que sempre se posicionou muito bem, muito firme dentro do clube. E isso incomodava muita gente. Por exemplo, ele não falava muito com o Aguirre. O Aguirre não é um estilo também de chegar no jogador, paizão, conversar, vem aqui. Não tem esse estilo boleirão. Então, o Rodrigo Caio se sentia incomodado com isso e acabou ficando de lado no trabalho do Aguirre. E aí foi a gota d'água para ele sair, além da falta de ambiente que ele tinha com a própria torcida, porque ele pegava na bola e era chuva de vaia. Mas mesmo, agora eu vou falar, ele no Flamengo, estamos em 3 meses, né? 3 meses, é. O crescimento dele nesses 3 meses também é de se comentar, porque ele chegou ainda meio indeciso, meio inseguro. Ele não começou bem, os primeiros jogos dele foram meio estranhos. Não começou, só que agora você vê, até nas próprias jogadas dele, ele mesmo vibrando com defesas que ele faz, que ele de bolas tiradas. Então você vê a postura dele diferente, totalmente diferente. Mas é a sequência do time, né? Exatamente. A sequência do time, a sequência do treinamento, a sequência do treinador que a segurança do treinador que dá ele. Vai tudo melhorando, né? A defesa melhora, o meio campo melhora. Não, o time do Flamengo, eu falei isso aqui ontem, repito, o time do Flamengo evoluiu muito. Mas muito. De você ver um time consistente, um time que tem o Gabigol, um cara que te dá oportunidade para os meias, para o Bruno Henrique. Cara, ele tem uma leitura de jogo que é fascinante. Ele sai por trás dos zagueiros e toda hora tá na cara do gol. Parece que ele tá livre, mas é ele que se desmarca. Então é a leitura do atacante. Sabe uma coisa também legal do Abel? O Abel resgatou um pouco o Arão. Também. Porque o Arão é um jogador de penetração. Jogador que vem de trás, muito. Ele faz muito a diagonal. Ele era um Paulinho, né? Claro, é o Paulinho. Paulinho no Corinthians. O Flamengo sempre foi assim. Isso. Eu trabalhei com o Arão.
E isso é importante. O Arão começou a confundir toda Mas hora. tem que ter as costas largas, como não, você, o Abel, Exatamente, para tem. bancar um jogador que a torcida vai. O Arão é o seguinte, o flamenguista, se você fizer uma pesquisa, mais da metade dos rubro-negros querem o Arão fora do time. Eu sei. E se fizer uma pesquisa, mais da metade dos clubes da Série A querem o Arão no seu elenco. Mas outro dia ele jogou muito bem e ninguém falou Ninguém dele, falou cara. nada, exatamente. Impressionante. Não. Ele deu de cabeça. Cara, na o ano trave, dele, passou. o ano dele é muito bom. Ele tá na área toda hora. Os caras, mas ninguém falou dele. Falou de todo incrível. mundo, menos dele. O ano dele é muito bom. E o Abel é um cara que tem essas costas largas para bancar um jogador que a torcida vai, às vezes, olhar meio estranho. E assim. ele, na coletiva, ele é tão importante nisso. Na coletiva, ele já demonstra o jogador que ele quer que seja protegido. E isso é muito bom. O grupo recebe isso muito bem. E você falou da evolução e do Gabigol. Nossa equipe estava conversando antes do programa ir para o ar, montando o que a gente ia colocar de imagem, os temas que a gente ia colocar em debate. E um dos nossos editores estava comentando sobre, e eu concordo com ele, estava pensando, sobre como o Gabigol está no clube certo na hora certa. Porque a torcida do Flamengo é uma torcida que não tem vergonha de ser feliz. Ela é feliz. Exatamente. Não precisa de motivo. Não precisa. Não precisa de motivo. Meio motivo já. Meio motivo já é rumo a Tóquio, o Mengão. Ela gosta desse clima de oba-oba e tal. E o Gabigol também gosta, cara. Pode falar uma coisa? O Gabigol é dessas. Me traz esse porque ele trabalha muito marketing. Isso. Ele não se preocupa com o que vão falar. Exatamente. Ele quer fazer aquilo que vai agradar a torcida. Exato. Isso Entre é muito aspas, bom. ele é fanfarrão, né? Ele é fanfarrão. Entre aspas. Ele é um fanfarrão. É um fanfarrão. Teve torcedor que tatuou o rosto do Gabigol outro Você dia? tem noção disso? Tatuagem. O cara tá 2 meses no clube, já tem uma tatuagem no Ele adora isso, o Gabigol certamente adora isso. É isso. O marketing dele do Gabigol no Santos era com a criançada. Então, assim, ele é xingado pela torcida do Santos. Eu levo minha filha no Pacaembu, porque minha filha torce pro Santos. Eu levo ela no Pacaembu, todo mundo xingando o Gabigol. Minha filha adora o Gabigol, adorava o Gabigol no Santos. E ele rende assim, né? E ele rende assim. Exatamente, é desse jeito. Já é o contrário do Guerreiro, que é mais retraído, avessa a badalação tal. O Gabigol, cara... Mas é a cara do Flamengo. Você pode ver que a maioria dos ídolos que o Flamengo teve É isso. foram assim. Não sei Gaúcho. que era mais tranquilo. Gaúcho, vamos lá mais. Durval. Durval. Adriano. Isso. Você vê, são jogadores que elevam a alegria da torcida. O torcedor flamenguista é igual você falou. Fez um gol, foi pra torcida, já é deles. É isso aí. Vamos falar, e hoje, essa torcida que gosta do Oba-Oba levará ao Maracanã 60 mil pessoas. Então, tem tudo para ser o maior público do Brasil no ano, caso os 60 pagantes, não há motivo para eles não irem, caso os 60 pagantes estejam lá. Os outros públicos grandes do ano, o Flamengo tem o segundo, que é contra a LDU, 58 mil. Tem o terceiro, que aí é torcida dividida, mas 90% de rubro-negros, no Fla-Flu da Taça Guanabara. O Flamengo tem o quarto público também do ano no Brasil, contra a Cabofriense, no Maracanã. Campeonato Carioca. E a gente projeta que o quinto público do ano vai ser hoje para Internacional e River Plate. Aliás, um jogaço também sobre o qual falaremos daqui a pouco. Então, o Flamengo vai terminar a noite com 4 dos 5 maiores públicos do ano no futebol brasileiro. Mas se você analisa... E nem começou a temporada. O Oba-Oba, a alegria de ser Flamengo, já está aí antes de qualquer coisa ter acontecido. Tá no assim, esquenta, como se diz. Tá no esquenta. Falou o cara que manja. Tá no esquenta, é isso aí. Mas assim, os outros times que estão na Libertadores, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o próprio Internacional, as arenas não têm a capacidade do Maracanã, né? Então também isso joga a favor. Não que a torcida do Flamengo não seja espetacular em Libertadores, que não lote, mas até a questão da capacidade do estádio. Sei lá, vou citar um exemplo do São Paulo, Morumbi caberia esse público aí de mais de 60 mil. Teria condições, mas o São Paulo já foi eliminado. Falar um pouco do adversário do Flamengo. É um time 5 vezes campeão da América, em 60, 61, 66, 82 e 87. Faz tempo que não ganha, mas a história não se apaga. Ele é atualmente o terceiro colocado do grupo D, que é o grupo do Flamengo, né, claro. Com 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 4 gols marcados e 2 sofridos. Segundo no Campeonato Uruguaio. Ele perdeu da LDU e ganhou do San José. LDU fora e San José em casa. Como disse o Hernan, é o segundo colocado.
Ele venceu as 2 últimas edições do Campeonato Nacional. E a última partida deles, 4-0 no Boston River como visitante. Não é muito parâmetro, porque o futebol uruguaio está numa draga danada. E o Arrascaeta é torcedor do Peñarol, de moleque, de infância. Tem fotos do Arrascaeta vestindo a camisa... Garotinho, cara, olha que barato. Mas deixa eu te falar uma coisa, esses jogadores atualmente, eles têm foto de tudo quanto é time também. Eles que aparecem de garotinho com a camisa do clube. Ele é o da esquerda nessa foto. Eu acho que o pai já fala assim, vai que esse cara vai ser jogador e começa. Mas acho que ele pegou de vários clubes. Exatamente, de vários clubes. Hoje em dia, com o celular, parece isso. Mas é engraçado porque, assim, o Peñarol faz tempo que não ganha nada. Mas esse ano tem uma luz no fim do túnel, não só pela campanha no Campeonato Uruguaio, mas tem 2 caras que são assim, muito importantes na história recente do futebol uruguaio. O Walter Gargano e o Cebolla Rodrigues, o Cristian Rodrigues. São 2 caras que são dessa geração vitoriosa do futebol uruguaio, da seleção uruguaia. E o Diego Lopes, que é o treinador, é um cara que fez toda a carreira dele na Europa, inclusive treinou